Bom, gente, dizer que é um grande prazer estar junto com vocês nessa tarde de sábado. Talvez você esteja já um pouco cansado, porque ficar uma quantidade de horas, sentado, observando o tempo, o friozinho às vezes, isso pode trazer um cansaço físico. Mas eu quero dizer para você que, com certeza, esse dia está sendo um grande investimento que você está fazendo na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento. E eu tenho certeza que isso vai repercutir de forma positiva dezenas e dezenas de anos na sua vida conjugal. Então eu quero aqui, nesta tarde, compartilhar uma palavra de Deus ao coração de vocês. A liderança desse trabalho, o Diácono Luiz, com a sua esposa, eles me deram a liberdade, eles me deram um tema, mas me deram a liberdade de abordar esse tema da melhor forma possível. E assim eu fui buscar em Deus essa direção. E eu quero, nessa tarde, falar para vocês uma reflexão que tem como tema uma herança familiar. Amém? Uma herança familiar. Quando a gente fala de herança, nós temos que ter em mente, que nós recebemos dos nossos pais uma herança, não é verdade? E também acabamos compartilhando essa herança com os nossos filhos. E daqui a pouquinho nós vamos abordar isso com mais clareza. Mas antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que nós estaremos orando em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada casal que se dispôs a estar junto conosco nesse dia, buscando, ó Deus, o aperfeiçoamento do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família. Meu Pai, eu te peço que tudo aquilo que foi falado durante esse dia possa ficar, ó Deus, eternizado em seus corações. Que não seja apenas, ó Deus, uma palavra ouvida, um gesto aprendido, mas que eles possam, ó Deus, colocar cada palavra, cada ensinamento, meu Pai, em prática na sua vida a dois e na sua família. Deus, eu peço a Ti que o Teu Santo Espírito tenha liberdade aqui neste local. Esteja trabalhando, ministrando em corações, em vidas, para que a Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito possa ainda mais, ó Deus, aperfeiçoando, ó Deus, e criando, ó Deus, em cada um de nós, um homem e uma mulher segundo o Teu caráter, para que possamos assim desfrutar do melhor de Deus na nossa vida conjugal. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, gente, quando a gente fala sobre uma herança familiar, a herança familiar, a gente consegue entender que nós herdamos muitas coisas do nosso pai, da nossa mãe. Nós podemos falar aí sobre a herança genética, Muitas das vezes nós herdamos o aspecto físico do nosso pai ou da nossa mãe, o cabelo, os olhos, a cor da pele. Então, acabamos herdando geneticamente algo do nosso pai e da nossa mãe, Tem, assim, pessoas que quando veem o meu filho falam, poxa, ele é a sua cara. De repente, isso já aconteceu com você, Então, porque o seu filho herdou os seus traços físicos. Então, isso é uma herança que nós recebemos dos nossos pais e passamos para os nossos filhos. E quando a gente fala sobre herança, nós encontramos não apenas a questão da herança genética, mas também a questão da herança emocional. Pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos. Isso faz parte de uma herança emocional que nós recebemos e também acabamos passando para o nosso filho. Então, existe a herança educacional, que
que é aquilo que você recebe do seu pai, o método, né, de você fazer tarefas, a forma de você, né, cozinhar, a forma de você desempenhar uma tarefa e às vezes, poxa, como você aprendeu a realizar essa tarefa? Eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com meu pai. Então isso foi uma herança educacional que nos foi passada. Temos também, né, a herança profissional. Né? Herança profissional, às vezes, você hoje desempenha uma profissão porque você olhou para o seu pai, olhou para a sua mãe, se identificou com aquela profissão e hoje você está aí no mercado de trabalho seguindo o mesmo caminho do que o seu pai e do que a sua mãe, os seus antecedentes. Existe também a questão da herança cultural. Né? A herança cultural está muito ligada ao local que você vive, à sociedade que você faz parte. Eu estava lendo um livro ontem que, na Escócia, as crianças, com 6, 5 anos de idade, nas refeições, elas já fazem o uso da cerveja. Elas tomam cerveja na refeição junto com o pai e a mãe, uma criança de 5, 6 anos. Claro que não é uma cerveja como a que nós temos hoje, que é industrializada, é algo mais artesanal, feito no ambiente doméstico, mas aquilo ali faz parte da cultura, uma herança cultural que aquelas crianças estão recebendo. E provavelmente, no futuro, quando for pai e mãe, vai permitir que o seu filho de 6, 7 anos de idade possa, nas refeições, tomar um golinho de cerveja, porque faz parte da herança, né, que eles receberam, uma herança cultural. Existe também a herança material, né, que é aquilo, né, que o seu pai construiu durante décadas e ele acaba partindo, né, para o Senhor e ele deixa patrimônios para os seus filhos. E existe também a herança espiritual, que é transferido, né, de gerações para gerações. Então, quando a gente fala de uma geração familiar, a gente vê muitos aspectos. E essas heranças que nós recebemos pelos nossos pais, os nossos avós, elas podem ter um fator positivo que vai somar no relacionamento, mas também pode ter um fator negativo que vai trazer um grande desgaste para um relacionamento. A herança cultural, né? A herança cultural, a herança educacional, a herança que nós recebemos emocional dos nossos pais, dos nossos antecedentes, elas vão trazer de alguma forma uma repercussão na nossa vida hoje. Quantas das vezes nós já vimos casais em conflitos porque diziam assim, não, mas eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com meu pai, ou seja, eles estão trazendo uma herança dos seus pais. Hoje, quando você vai ver no mundo, na sociedade que nós vivemos, você vai ver que homens que viram o pai violentando fisicamente a sua esposa tendem, no relacionamento que ele estabelece, também ser um agressor, porque isso também é uma herança que é passada. Então, você consegue identificar que na sua família você recebeu uma herança e você trouxe para dentro do relacionamento? Seja uma simples coisa, seja um modo de você fazer o arroz, o feijão, seja um modo de você falar com seu esposo ou com a sua esposa, mas algo você trouxe daquilo que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Heranças que nós recebemos e passamos para os nossos filhos. Mas como eu falei, existem heranças positivas, mas existem heranças negativas. E eu aqui intitulei diversos tipos de herança. E a última que eu falei foi a herança espiritual, que eu considero
ser a herança mais importante de todas. Por que mais importante? Porque quando eu falo de uma herança física, quando eu falo de uma herança emocional, quando eu falo de uma herança educacional, cultural, tudo isso vai ficar aqui nesse mundo. Tudo isso vai acabar com esse mundo. Vai acabar neste mundo. Mas quando eu falo de uma herança espiritual, ela vai repercutir na eternidade. Por isso eu digo que a herança espiritual é a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos e receber dos nossos pais. Então, temos alguns exemplos de herança espiritual na palavra de Deus, e eu gostaria de falar alguma delas para vocês, né? E quando eu falo de uma herança espiritual, eu não estou falando do critério sanguíneo, de uma herança espiritual que eu, pai, deixei para o meu filho Arthur, para minha filha Ana Beatriz. Quando eu digo que existe a herança espiritual, necessariamente não é algo que é passado de pai para filho, porque nós temos diversos exemplos na Bíblia que mostram diferente disso. Nós temos o exemplo de Paulo, que foi um grande homem de Deus, um grande apóstolo, e esse homem deixou uma herança espiritual para os seus filhos na fé, para Timóteo, para Tito, e outros tantos que seguiram o exemplo de Paulo e foram grandes homens de Deus, grandes pastores do Senhor. Então, Paulo deixou ali uma herança espiritual para os seus discípulos. Nós vemos aí Moisés, que tinha 2 filhos, mas quando partiu e descansou no Senhor, ele deixou uma herança espiritual para Josué. Josué foi o sucessor de Moisés e deu continuidade ao chamado daquele homem. Nós temos o exemplo do apóstolo João, que deixou uma herança espiritual para a comunidade joanina. Então, temos diversos exemplos que podem, irmãos, demonstrar que existe uma herança espiritual e que é passada de pai para filho. Necessariamente não está ligada a critério sanguíneo, mas muitas das vezes uma herança que é passada pelos filhos na fé. Eu tenho uma amiga que ela, desde muito nova, o pai dela era um grande músico e hoje ela se transformou em uma grande levita na casa de Deus, porque aquilo ali foi uma herança que o seu pai deixou para ela. Ele, um grande adorador, hoje ela, uma grande adoradora. Uma herança que foi passada para aquela mulher, para essa amiga que a gente tem um grande apreço por ela. Então, existem heranças, né? Existem heranças, e eu quero falar hoje sobre a herança espiritual. Herança espiritual, que seria o foco mais importante. Quando Deus ele chamou Abraão, ele falou para Abraão, olha, eu abençoarei quem te abençoar. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti será bendito todas as famílias ou nações da terra, dependendo da tradução. Então, hoje, se nós conseguimos receber essa dádiva, a bênção dos céus, foi porque o nosso pai na fé, Abraão, ele foi aquele que nos deixou uma herança de bênção sem medida. Em ti, diz o Senhor, benditas serão todas as famílias da terra. Isso está lá no livro de Gênesis 22. Não vamos ler agora. Amém? Então, essa herança, assim como as outras heranças que eu falei aqui, podem ser positivas e negativas. Eu falei que a herança emocional pode ser positiva, mas pode ser negativa. Eu falei que a herança material pode ser positiva, mas também negativa. Eu falei para vocês que a herança educacional, a forma de tratar um outro que você trouxe dos seus antepassados pode ser positiva e negativa. E assim também acontece com a herança espiritual. Não estou falando de maldição, estou falando de influência
que nós possuímos na vida do nosso próximo, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos descendentes, influências que nós recebemos dos nossos pais. Então, essa herança espiritual, ela também pode ser positiva como também negativa. Em Êxodo 20, no versículo 4 e 5, se você tiver com a sua Bíblia, abra para mim, fazendo um favor, que nós estaremos lendo aqui. Primeiro eu vou deixar aqui para vocês esse texto que fala sobre as heranças, e depois a gente vai aqui debatendo alguns tópicos a respeito dela. Até aqui eu estou conseguindo me fazer entendido? Diga amém. Amém? Amém? Heranças dentro de uma família. Êxodo 20, do 4 ao 5. Diz o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, Deus falando para Moisés, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, e nem lhe prestarás culto, porque eu sou teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Amém? Então, olha só o que a palavra de Deus está falando nessa parte final, quando Deus diz: eu sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, esses pais que desprezam a presença de Deus, que desprezam a palavra de Deus, de certa forma, o texto bíblico diz que eles estão deixando uma herança para os seus filhos, e uma herança negativa. Uma herança negativa. E a palavra de Deus nos mostra diversos exemplos. Lá quando o povo de Deus caminhou no deserto junto com Moisés, então o povo já estava próximo a entrar na terra prometida. Teve lá os 12 espias que foram olhar a terra, e quando eles voltaram, esses espias, que eram príncipes da terra, eles trouxeram relatos. Esses homens trouxeram relatos. Josué e Calebe, relatos positivos. Os demais, relatos negativos. E por conta desse relato negativo, desses 10 homens, teve consequências sobre todas as famílias. Uma herança, uma influência sobre todas as famílias. Por conta dessa incredulidade, aquela geração que estava ali presente naquele momento, tirando Josué e Calebe, não entraram na terra. E por conta disso, eles rodearam no deserto até morrer o último daquela geração. Então, nós vemos aqui uma influência que aqueles homens, os espias, deixaram para os seus descendentes por causa de um sentimento de incredulidade. Então, lá no livro de Josué 7, 24 a 26, fala sobre Acã, o homem que desobedeceu a palavra de Deus. Na destruição de Jericó, Deus tinha falado: eu não quero que pegue nenhum espólio de batalha. Eu não quero que pegue nada daquela cidade. Acã, em desobediência, pegou prata, uma capa, desobedeceu a ordem do Senhor. E essa atitude de Acã, depois você pode ler em casa, Josué 7, 24 a 26, trouxe influência sobre a sua família. Porque diz o texto bíblico que Acã, devido a esse grande erro, essa desobediência, foi morto ele, a sua esposa, a sua descendência, os seus animais e tudo aquilo que lhe pertencia foi destruído. Heranças, influências que nós deixamos. Existe também um relato de um rei, Amaleque. O texto bíblico diz que Amaleque, quando o povo saía do deserto ali no Egito, esse homem, Amaleque, ele, aproveitando que na marcha que era feita, e na marcha que era realizada, os soldados de guerra iam na frente, os idosos e as crianças iam atrás.
Amaleque, aproveitando e agindo com covardia, Amaleque foi na retaguarda do povo de Israel e atacou o povo, pegando assim os idosos, as mulheres e as crianças. Essa passagem você pode ler, e Samuel também fala sobre isso, em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, fala sobre isso. Deus falando ao profeta. Então, quando Amaleque fez isso, isso irou o coração de Deus. E a partir daquele momento, toda a geração desse homem foi perseguida pelo Senhor e sofreu diante da poderosa mão de Deus. Amaleque não era um homem, era um título. Era um título que aquele homem possuía, como o faraó. Teve vários faraós, título. E aí, esse homem agiu com covardia. Passa-se a era dos juízes, entra-se a era dos reis, e quando Saul vai diante de Samuel, Deus fala para Samuel, manda Saul destruir Amaleque e os seus descendentes. Mas espera aí, se a gente for parar, existe centenas de anos do ato que foi praticado ao povo sair do Egito para a vida de Saul. Mas aquela atitude, aquela covardia, trouxe um reflexo em toda a descendência daquele rei de Amaleque. Existem heranças que nós passamos para os nossos filhos. Existem heranças emocionais, existem heranças culturais e existem influências espirituais que nós passamos para a nossa descendência, que pode trazer efeito positivo ou negativo. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, e fiz apenas algumas colocações, eu estou mostrando para vocês exemplos de influências negativas. Exemplo de influências de heranças negativas que nós deixamos. Não confunda isso com maldição, porque lá no livro de Ezequiel, abra para mim fazendo um favor, para você comprovar biblicamente, Ezequiel 18:4, fazendo um favor. Olha o que diz. Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, ela é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Em Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio também cairá sobre ele. Então, quando eu falo sobre herança, sobre influência, eu não estou falando sobre maldição. Maldição hereditária. Em Cristo tudo isso foi cancelado. Mas existe uma influência que nós geramos sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa descendência. E essa influência, essa herança pode ser positiva como negativa. Agora pense comigo, pensando nessas heranças familiares que você trouxe do seu pai, da sua mãe, você consegue identificar algo negativo na sua vida? Faça um sinal com a mão. Pensando na herança que você recebeu dos seus pais, você consegue identificar algo negativo na sua vida? Levanta a mão. Eu consigo identificar não apenas mas diversas questões negativas que eu recebi, que eu trouxe do meu pai e da minha mãe. Uma herança cultural, uma herança emocional. Eu recebi deles. Agora, se você consegue identificar que existe uma herança negativa, eu junto com alguns irmãos levantamos as mãos, outros nos levantaram talvez com receio,
mas olhando, pensando, fala, olha, eu acho que eu tenho algo negativo que eu trouxe lá do papai e da mamãe para dentro do meu relacionamento. Se você consegue ver que isso é herança negativa, o que você deve fazer? Rejeitá-la. Para que você seja feliz dentro do seu relacionamento. Quantas das vezes, conversando com irmãos em Cristo, com pessoas que chegam na casa de Deus, e eu falo, conversando com essas pessoas, eles relatam que o relacionamento está destruído por conta do adultério, por conta da traição, mas que ele acha aquele fato algo normal, porque ele viu isso acontecer na vida do seu pai, da sua mãe, dezenas de vezes. Heranças da ansiedade. Pais ansiosos, filhos ansiosos. Pais depressivos, filhos depressivos. Heranças na questão do controle da vida financeira. Se você for uma pessoa desregrada com o seu dinheiro, o seu filho também será uma pessoa desregrada na vida econômica. Ele não saberá ter e nem valorizar o seu trabalho e nem o dele quando ele crescer. Heranças que nós passamos e recebemos dos nossos pais. Mas a pior de todas as heranças é a herança espiritual, quando ela vem de um fator negativo na nossa vida, a influência negativa na nossa vida. Então, existem essas heranças negativas, e dei o exemplo para você de Amaleque, dei o exemplo para você aqui de Acã, dei o exemplo para você aqui dos espias da terra, e poderia dar outros tantos. Influências negativas. E talvez você, irmãos, tenha usufruído dessa herança, esteja usufruindo dessa herança na tua vida. Uma herança negativa que você recebeu. Talvez você esteja usufruindo dessa influência. Mas existe também uma herança espiritual positiva. Essa é que eu quero deixar para os meus filhos. Porque não interessa o que eu recebi, mas eu posso escrever uma nova história e deixar algo novo para os meus filhos, algo novo para os meus descendentes. Eu fui criado, irmãos, numa família católica. A herança que eu recebi espiritual dos meus pais era adoração a ídolos. Lá no quarto da minha mãe, tinha lá São Francisco de Assis, porque ela era devota de São Francisco de Assis, porque vivia na cidade de Canidé, no Ceará. Heranças. E a gente começa a passar, receber essa influência, e quando você vê, você está se prostrando diante de um quadro, diante de uma imagem. São heranças que nós recebemos que não condiz com a palavra de Deus. Mas eu tive a oportunidade de quebrar essa herança e fazer uma nova trajetória na vida dos meus filhos. Eu tive a oportunidade de cancelar essa influência negativa que eu recebia e dar um novo caminho, uma nova trajetória na vida dos meus filhos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, independentemente da herança familiar que vocês receberam, vocês podem proporcionar uma nova herança na vida da sua descendência, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Vocês podem traçar um novo rumo na vida da sua descendência. Basta você pensar naquilo que está somando dentro do seu relacionamento, que você trouxe dos seus pais, e aquilo que está destruindo o seu relacionamento. Aquilo que é negativo, deixa de lado. Aquilo que é positivo, leva ele, ensina para os seus filhos. E quais são as heranças positivas? Olha, em Salmo
112, versículo 2, diz o seguinte: a descendência do justo será poderosa na terra, a geração dos justos serão abençoadas. Então a palavra do Senhor está dizendo que a descendência do justo será poderosa. Quer dizer que existe um peso no papel que você exerce como pai, como mãe, como autoridade na vida dos seus filhos. Existe um peso muito grande quando você ora, quando você busca a Deus pela vida dos seus filhos. Existe uma influência, existe uma herança que é passada para os seus filhos através de uma postura que você tem. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por conta do pecado que estava presente naquela cidade, Abraão, como servo de Deus, exerceu uma influência na vida do seu sobrinho Ló, como? Intercedendo pela vida do seu sobrinho. E essa oração trouxe consequências no mundo espiritual. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, mas Ló, a sua esposa e as suas filhas saiu ilesos de lá. Quando aquela mãe lá, Cirofenícia, que fala lá nos evangelhos que ela se compara a um cachorro que come as migalhas que caem da terra, aquela mãe grita, vai ao lado de Jesus clamando pelo socorro. Eu costumo falar aqui na igreja, me diz aí, o que aquela filha endemoniada que estava em casa fez para ser liberta? Ela não fez nada, mas a atitude da mãe, o peso daquele clamor, daquela oração, repercutiu na vida daquela filha. E aquela filha foi liberta pela atitude, pela herança que a sua mãe foi aos pés do Senhor. Heranças que passamos para os nossos filhos. Existe um peso nas suas palavras, existe um peso nas suas atitudes que são passadas na vida dos seus filhos. Muitas das vezes um casamento não deu certo. É um fato que pode acontecer até mesmo na vida de um servo e uma serva de Deus, culminando assim no divórcio. Mas esse casamento que não deu certo deixou descendentes, filhos. E aí esse casal que não conseguiu ir à frente no relacionamento começa, através de atitudes, a alienar os filhos um contra o outro. O que esse casal que não teve um casamento próspero e que entrou no divórcio está fazendo? Está deixando uma herança de maldição na vida daquelas crianças, na vida dos filhos. Está deixando ali uma herança ruim emocional. Está deixando ali feridas na alma dos pequeninos, porque não consegue entender que as nossas atitudes têm um peso muito grande na vida dos nossos filhos. Uma herança. Quantas das vezes não vimos em noticiários a alienação, diz, seu pai não presta, sua mãe não presta. E ali você começa a criar barreiras nos relacionamentos, o que mais tarde vai culminar em um filho completamente divorciado dos seus pais. Um filho que não consegue honrar, que não consegue amar o seu pai, porque ali foi deixado uma influência negativa, uma herança negativa. Então, irmãos, essa é a realidade do mundo, mas a gente pode escrever uma nova história. Nós podemos escrever uma nova história, porque a palavra de Deus diz em Salmo 112, 2, a descendência do justo será poderosa, a geração dos justos serão abençoadas. Então você pode escrever uma nova história. Você pode deixar um novo legado para o seu filho, para a sua filha. Você pode deixar uma nova herança espiritual para o teu filho e para a tua filha.
E se você reconhece nessa tarde que você recebeu alguma herança negativa dos seus pais e isso está prejudicando hoje o seu relacionamento, no final nós vamos quebrar essa herança. Nós vamos orar e vamos quebrar todo esse mal em nome de Jesus. Quantas das vezes, irmãos, não vimos, irmãos, e não são poucas vezes, são muitas vezes, mulheres que viram no ambiente doméstico, familiar, agressão física, e quando ela cresce, ela pega repulsa pelo sexo masculino. Muitas vezes. E aí ela faz uma escolha, porque ela possui carências que precisa ser suprida por outra pessoa, mas eu não quero aquele homem que agredia a minha mãe, eu não quero aquele homem que gritava com a minha mãe, eu não quero aquele homem que abalava emocionalmente a minha mãe, e ela tende a seguir um caminho errado, segundo a palavra de Deus, e começa a se relacionar com outra mulher, e ali cria um relacionamento, porque recebeu uma herança, uma influência negativa. Mas tudo isso pode ser quebrado. Existem as heranças positivas que nós deixamos na vida dos nossos filhos. Dei o exemplo de Abraão e a sua oração pelo seu sobrinho Ló. Existe também o exemplo da descendência de Davi, a herança que estava sobre a vida de Davi, que veio sobre a vida dos seus filhos. Davi teve filhos, teve netos, teve bisnetos. E Deus, no Salmo 84, ele falou o seguinte: eu jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi, a sua semente durará para sempre, o seu trono, como o sol, estará sempre diante de mim. Salmo 84 fala sobre isso. Salmo 89, versículo 28 ao 36, fala sobre a herança que Davi deixou aos seus descendentes. E o Senhor diz: não quebrarei a minha aliança, não irei alterar o que saiu dos meus lábios a respeito de Davi. E aí você vai ver que Davi foi um vacilão. Davi cometeu erros, a sua descendência também. Mas aí, quando Deus estava para punir os descendentes de Davi, Deus falava: olha, em memória a Davi, em memória ao meu servo Davi, em memória ao meu ungido Davi, eu vou passar a mão na tua cabeça, eu vou te perdoar. Uma influência que Davi deixou na vida dos seus. Mas Davi também deixou uma influência negativa. Seu filho Absalão foi um rebelde. O seu outro filho violentou a sua irmã. Absalão matou o seu irmão. Foi um lar cheio de contendas, de intrigas, de coisas ruins. Influências daquilo que Davi plantou. Então, irmãos, existe uma herança. Qual herança hoje você quer deixar para os seus descendentes? De todas essas que eu falei, seja uma herança emocional, seja uma herança espiritual, seja uma herança genética, seja uma herança cultural, o que você deseja passar para os seus filhos? O que você espera do futuro dos seus filhos? O que você espera da sua descendência? Que herança espiritual você tem deixado? Que valores morais você tem deixado para os seus filhos? A palavra de Deus, irmãos, diz que nós temos que ser pacificadores. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Recentemente eu vi um músico, falando para o filho: olha, se você apanhar na rua, você também vai apanhar em casa. O que ele está ensinando? O
Que tipo de valores estão sendo ensinados com essa fala? Não apanhe, mas bate. Bata, agrida, mas não apanhe. Valores que nós passamos sem perceber. Valores que nós passamos sem perceber quando nós, não honramos os nossos compromissos que nós temos na sociedade e os nossos filhos tomam ciência disso. Não estou falando, irmãos, de fatos, que quando você entra em uma crise econômica e você está passando por dificuldade, você não consegue honrar um compromisso. Eu estou falando sobre mau caratismo que existe. Seu filho, a sua descendência está te observando. E isso vai ter um peso na vida dele. Como também um pai zeloso, um pai que honra, um pai que sabe perdoar, um pai que ama, um pai que perdoa, um pai que abraça, também terá um peso. Um pai que ora, um pai que intercede, também terá um peso. Um pai que dobra os joelhos, um pai que ora pelo casamento dos seus filhos, um pai que ora pela sua futura descendência, também terá um peso, irmãos. Vamos deixar herança na vida dos nossos. Não tem jeito. A Ana Beatriz, minha filha mais velha, ainda hoje ela tem muita dificuldade de comer. Quando é coisa que ela gosta, não. Aí ela detona. Mas aquilo que é saudável, ela tem dificuldade. Quando ela era pequena, eu já até dei um exemplo uma vez na ministração aqui na igreja, ela era muito ruim de comer. E a carteirinha da vacinação, quem é pai sabe que tem lá o nível da desnutrição. E aí tem lá um gráficozinho e vai seguindo uma linhazinha. E você vai controlando o peso do seu filho e você vai ver se ele está desnutrido ou não. A Ana Beatriz ia naquela linha limite. Só tinha cabecinha só. No limite da desnutrição. Com carne em casa, com comida em casa. Aí eu comecei, falei, cara, eu tenho que mudar. Eu tenho que dar uma dura na Ana. Aí eu comecei na hora da janta, não, tem que comer. Tem que comer. E a comida começou a ser na marra. Na marra. Abre a boca, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Aí um dia, ela tinha muitas bonecas, mas muitas bonecas mesmo. E um dia, eu passando na porta do quarto dela, as bonequinhas sentadas na mesa, e ela olhando para as bonecas, vai comer sim! Empurrando a colherzinha na boca da bonequinha, vai comer, senão vai para o castigo sim! Vai para a disciplina sim! Influências, irmãos. Até quando estamos educando, nós estamos influenciando os nossos filhos positivamente ou negativamente. É assim, irmãos. A nossa vida como pai é assim, a nossa vida como filho foi assim. Existe dentro do teu casamento alguma carga que você trouxe lá do relacionamento com teu pai e tua mãe? E existe algo no teu casamento que você vai passar para os teus filhos, uma herança. E agora você tem que decidir qual ela será. Será positiva ou negativa? Será boa ou ruim? E a palavra de Deus nos dá exemplo, irmãos, daquilo que a gente pode passar para os nossos filhos. E eu falei aqui, de Abraão, eu falei aqui dessa mulher Ciro-Fenícia. Tem diversos outros exemplos. Tem lá aquele centurião que tinha um servo doente em casa, e ele vai aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu servo. Eu vou na sua casa, não precisa ir, basta uma palavra que as coisas lá serão resolvidas. Aquele homem foi na presença de Deus, clamando pela vida de um ente querido. É assim que você pode influenciar a vida dos teus filhos. É clamando, é orando, buscando, deixando uma herança nos céus sobre a vida dele. Aqui eu dou um exemplo na igreja de uma anciã que para mim foi um grande exemplo,
uma intercessora dessa igreja fundadora que está em Deus, irmã Adélia. A Adélia tinha uma porção de necessidade, uma idosa doente, uma vida financeira, não tão boa, passava por necessidades. E aí, eu sempre estava presente na casa dela, levando Santa Ceia, visitando, batendo um papo com ela. E quando chegava lá na casa dela, eu falava, irmã Adélia, o que você está precisando? Você via que ela possuía necessidades. Não obstante o carinho dos filhos, o amor dos filhos, ela tinha necessidades físicas. E ela falava, diácono Edenilson, eu quero que você ore. Vamos orar pela vida dos meus filhos. Vamos orar pela vida dos meus netos. Vamos orar pela minha descendência. Eu só quero isso. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso influenciar os céus na vida dos meus filhos. Eu preciso, através da oração, mover a mão de Deus na vida dos meus filhos. Sobre a vida dos meus filhos. E tinha um neto dela em especial, Felipe. Como ela pedia oração pelo Felipe. E aí, ela partiu em Deus. Ela descansou em Deus. Só que Deus é fiel, irmãos. Só que Deus é maravilhoso. As promessas de Deus não findam na sua morte. Elas permanecem como Deus falou. Eu não vou voltar atrás nas promessas que eu fiz para Davi. A sua descendência será grandiosa. E como o sol estará diante de mim diariamente. E o tempo passa. E aí, um dia, o pessoal chama ele de Braddock. É isso, Rose? Braddock, né? Chega Felipe lá em casa. Pastor, fala, Felipe. Desci. E aí, irmão, o que você manda? Eu queria fazer um convite para o senhor. Falei, tá, qual é o convite? Você é ordenado pastor. Queria que você estivesse lá presente. Você acompanhou toda a trajetória da minha família, da minha avó. Influências que aquela avó teve na vida de um filho. Na vida de um neto. Irmãos, existe uma herança que nós vamos passar. Uma herança de fé. Sabe, quando você está passando por um problema em casa, e mesmo diante do problema, você na frente dos seus filhos, você fala, olha, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Eu tenho fé que esse vento vai passar. Eu tenho fé que uma porta vai se abrir. Eu tenho fé que Deus vai se mover. Ali você está deixando uma herança de fé no coração dele. Quando ele estiver, ou ela estiver passando por um problema, na sua vida futura, ela vai lembrar dessa herança. E vai falar, não, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Eu tenho fé que uma porta vai se abrir. Eu tenho fé que o agir de Deus está sobre a minha vida. Agora, se você, nesses momentos de luta, de dificuldade, você murmurar, você resmungar contra Deus, você abandonar o Senhor, você também estará deixando um exemplo na vida deles. Então, irmãos, o que você quer deixar para a sua descendência? Seus netos, seus filhos, para toda a sua parentela, heranças. O que você quer deixar de herança? Existe uma oração que eu vi na internet, eu anotei, a oração de um pai que viu o seu filho indo para a guerra. E essa oração diz o seguinte: Senhor, dá-me um filho que seja bastante forte para saber quando ele for fraco e corajoso bastante para enfrentar a si mesmo quando tiver medo. Um filho que seja orgulhoso, inflexível na derrota inevitável, mas humilde e manso na vitória. Senhor, dá-me um filho que te conheça e que saiba conhecer a si mesmo
Senhor, eu te suplico, não pelo caminho fácil do conforto, mas sob a pressão e o aguilhão das dificuldades e dos obstáculos que vão aparecer diante dele e das tempestades. Senhor, dai-me um filho de coração puro e objetivos elevados. Um filho que saiba dominar-se antes de procurar dominar os outros. Um filho que aprenda a rir, mas que também saiba chorar. Senhor, dai-me um filho que tenha olhos para o futuro, mas que nunca esqueça do passado. E depois que lhe tiveres concedido todas essas coisas, dai-lhe, eu te rogo, Senhor, compreensão bastante, para que seja sempre o homem sério, sem, contudo, se levar muito a sério. Dai-lhe, Senhor, humildade, para que possa ter sempre em mente a simplicidade da verdadeira grandeza, a tolerância da verdadeira sabedoria e a mansidão da verdadeira força. Então, Senhor, eu, seu Pai, ousarei murmurar, não vivi em vão. Irmãos, não vivi em vão. Qual legado nós queremos deixar para a vida dos nossos filhos? Qual a influência, qual herança temos deixado na vida deles? O que o nosso filho e a nossa filha, o que os nossos netos pensarão ao nosso respeito no futuro? O que você trouxe de negativo e que hoje a gente vai cancelar? O que você trouxe de positivo que a gente vai continuar levando à frente? Tem um peso, irmãos, sobre a tua vida. Tem um peso sobre a vida de um pai, sobre a vida de uma mãe. Quando você não souber o que fazer para um filho e uma filha rebelde, um neto, se coloque de joelho e clame a Deus pela vida dele. Porque assim você estará influenciando positivamente a vida da sua descendência. Não veja os seus filhos se destruindo pelo caminho e cruze os braços, mas lute por eles. Mas lute por eles. Abraão, quando ele soube que o seu sobrinho Ló foi preso por uns reis que estavam ali próximo da cidade de Sodoma e Gomorra, ele decidiu lutar pelos seus descendentes. Ele decidiu lutar pelo seu sobrinho, pelas filhas do seu sobrinho. Ele decidiu ir à luta. Isso trouxe uma influência. Ló foi liberto com seus bens e com toda a sua família. Decida, nessa tarde de sábado, o encontro renovando as alianças, lutar pela vida dos seus filhos. Não é com o cinto na mão, não é com a vassoura na mão, é com oração, é com clamor, é buscando em Deus, para que eles possam ter uma herança no Senhor. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, fazendo um favor.